Desde que o novo coronavírus começou a se espalhar na China no final do ano passado, todo mundo se perguntava: quem já foi infectado pode ter essa mesma doença de novo? Agora, os cientistas afirmam que sim. Sem sombra de dúvida, o SARS-CoV-2 pode nos infectar mais de uma vez. Eu sou Rafael Barifuzzi, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo eu vou explicar o que a gente sabe até agora sobre os casos de reinfecção pelo novo coronavírus e quais podem ser as consequências disso. Até meados de agosto, não havia sido confirmado no mundo nenhum caso de uma pessoa que tivesse sido infectada 2 vezes pelo SARS-CoV-2. Aparentemente, se você tivesse sido contaminado e conseguisse se curar, estaria imunizado. No entanto, havia suspeitas de que poderia não ser bem assim, porque houve alguns casos em que os sintomas voltaram depois de algum tempo. Mas as investigações haviam concluído que o paciente tinha ficado doente de novo por causa da primeira infecção. O vírus teria ficado quieto por algum tempo depois do tratamento, e então voltou a se manifestar mais intensamente. Mas aí, no final de agosto, em questão de uma semana, o mundo passou de 0 casos de reinfecção para 5 casos, em 5 países diferentes. Que o SARS-CoV-2 seja capaz de infectar uma mesma pessoa de novo não chega a surpreender os cientistas. Alerta de spoiler, eles já esperavam por isso. E essa definitivamente não é uma boa notícia para o combate à pandemia, ou para quem achava que estava seguro porque já pegou Covid-19. Mas também não é motivo para pânico, e eu já vou explicar por quê. Primeiro, deixa eu te contar um pouco mais sobre os 5 casos de reinfecção que foram confirmados até agora. O primeiro sinal de alerta veio da China. Em 24 de agosto, pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong anunciaram ter as primeiras evidências científicas de que a reinfecção pelo SARS-CoV-2 é possível. O paciente, que está na casa dos 30 anos, teve Covid quase 5 meses depois da primeira vez. No primeiro episódio, ele ficou 2 semanas internado. Agora nem teve sintomas e testou positivo ao fazer um exame em uma triagem no aeroporto. A análise genética dos vírus envolvidos nos 2 episódios mostram que eles são de linhagens diferentes, segundo os cientistas de Hong Kong, comprovando a reinfecção por outra variedade do SARS-CoV-2. No dia seguinte ao anúncio de Hong Kong, a imprensa holandesa informou que outros 2 casos de reinfecção, um na Bélgica e outro na Holanda, haviam sido confirmados. O paciente holandês é idoso e tem um sistema imunológico enfraquecido, segundo noticiou a emissora NOS. Não há relatos de que o caso tenha sido grave. O paciente belga também teve sintomas leves na segunda vez em que ficou doente em junho. A primeira havia sido em março. O 4º caso de reinfecção foi confirmado em 29 de agosto no Equador. Um homem de 46 anos teve Covid em maio e voltou a ficar doente pouco mais de 2 meses depois. Os sintomas foram mais intensos da segunda vez, mas o paciente não chegou a ficar em estado grave. Um teste genético mostrou que os vírus que o deixaram doente são de variedades diferentes do SARS-CoV-2, de acordo com o Instituto de Microbiologia da Universidade de São Francisco de Quito, que identificou o caso. A 5ª reinfecção também foi anunciada em 29 de agosto, só que nos Estados Unidos. Um homem de 25 anos do estado de Nevada adoeceu de novo 1 mês depois de se curar da Covid-19. Na segunda vez, seu estado de saúde ficou bem pior. Ele teve que ser hospitalizado e precisou de ajuda para respirar. O caso foi descrito em um artigo publicado no Social Science Research Network e ainda não foi revisado por pares. Isso significa que os seus resultados não foram verificados por outros cientistas. De acordo com os autores, testes genéticos confirmaram que os episódios foram causados por 2 variedades diferentes do novo coronavírus. Por isso, eles concluíram ser possível que humanos sejam infectados mais de uma vez pelo SARS-CoV-2. Mas o que isso significa? E mais importante, como isso afeta as nossas chances de vencer a pandemia? Bem, já era esperado que uma pessoa pudesse ser infectada mais de uma vez pelo novo coronavírus. O virologista Fernando Spilkey diz que isso é comum com vírus, ainda mais aqueles que causam uma doença aguda, como é o caso da Covid-19. A infectologista Raquel Stuckey explica que isso vale especialmente para os vírus respiratórios, como o SARS-CoV-2. Isso porque os vírus respiratórios sofrem mutações facilmente. Quando isso acontece, as defesas que o nosso corpo criou depois da primeira infecção podem não funcionar para a nova variedade do vírus. E até agora, há cerca de 500 variedades diferentes do novo coronavírus, segundo Stuckey. A dúvida dos cientistas é como o nosso corpo reage a cada uma delas. Stuckey diz que a confirmação da possibilidade de reinfecção indica que o nosso corpo cria uma imunidade contra uma variedade específica do coronavírus, e não contra as outras. A infectologista diz que isso é um alerta para quem achava que estava salvo por já ter contraído a Covid-19 e que poderia relaxar em medidas como o uso de máscaras e o distanciamento social. A possibilidade de sermos reinfectados também vai contra uma coisa que muita gente já ouviu ou falou por aí, de que é melhor pegar a Covid-19 para ficar livre dela de uma vez. Agora essa ideia cai por terra, porque mesmo quem já teve a doença uma vez pode ser infectado pelo coronavírus de novo.
O problema é que a gente não descobriu muito mais coisa além disso. Não sabemos, por exemplo, se a reinfecção pelo novo coronavírus pode vir a ser comum ou frequente, porque só existem até agora 5 episódios confirmados no mundo, entre os mais de 26 milhões de casos de Covid-19. São necessários mais estudos para entender também qual costuma ser a carga viral do paciente na segunda infecção. A quantidade de vírus que a gente tem no corpo influencia a facilidade com que a gente transmite a doença. O virologista Fernando Spilk diz que se a carga viral for alta, isso é motivo de preocupação. Só depois de descobrirmos essas respostas é que a gente vai poder saber como a possibilidade de reinfecção afeta as nossas chances de vencer a pandemia com uma vacina, ou com a chamada imunidade de rebanho, que é quando uma grande parcela da população já tem imunidade ao vírus, o que dificulta sua propagação. A infectologista Raquel Stuck lembra ainda que precisamos entender qual será a proporção de casos graves entre os que pegarem Covid-19 de novo. A infectologista diz que por enquanto não há motivo para alarde, só tivemos um paciente grave. Ou seja, o placar está 4-1 a favor dos quadros leves. Mas ainda temos que descobrir o que é mais comum na segunda vez em que uma pessoa é infectada pelo coronavírus. Isso será determinante para compreender se os nossos sistemas de saúde serão capazes de tratar essas pessoas. Por hoje é só, mas eu sigo acompanhando as descobertas da ciência e da medicina sobre o coronavírus. Acompanhe o canal da BBC News Brasil aqui no YouTube e não deixe de seguir nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima, tchau!